Salve, salve, rapaziada, ligado aqui no canal do Pedro Ramiro. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa mais um pancadão de informações para vocês. Hoje vamos falar sobre o depoimento de Augusto Melo à Polícia Civil. Trataremos também sobre o depoimento do braço direito dele, Marcelo Mariano. E, claro, vamos trazer as informações de Campo Bola. O que há de informação envolvendo o Corinthians? E vamos tratar sobre uma informação que tem dado uma certa polêmica, que é a contratação de um zagueiro com uma circunstância um tanto quanto inusitada. Eu vou te explicar. Deixa o like, inscreva-se no canal, porque assim que a vinheta rodar, a informação vai chegar. Importante demais. E quando atingirmos a meta de 25 mil inscritos, os membros do canal vão concorrer a uma camisa oficial do Corinthians. Beleza? Muito bem, a vinheta rodou, a informação chegou e depois de quase 3 horas de depoimento na terceira delegacia de polícia, da Polícia Civil, na verdade, no estado de São Paulo, Marcelo Mariano, Marcelinho, ex-diretor administrativo do Corinthians, falou com a imprensa, ao lado do advogado dele, o Átila Machado. Foi num contato bastante rápido depois desse depoimento. O advogado dele garantiu uma inocência do Marcelinho em relação às polêmicas da Vai de Bet, ex-patrocinadora master do Corinthians. O ex-diretor, negou qualquer ligação com Alex Cassundé, que é apontado como intermediário de toda a negociação, que teve direito a 25 milhões de reais por conta da intermediação do patrocínio. Então, ali, depois desse depoimento, o advogado dele acabou falando com a imprensa, disse que ficou por 3 horas, que o Marcelo Mariano é sócio, conselheiro e foi diretor administrativo do clube, respondeu todas as perguntas feitas pelo promotor e delegado do caso. Quem sabe, quem vive o Corinthians, sabe que o Marcelo não tem vaidade e quer o bem do time. Fecha aspas. A gente lembra que desde maio de 2024, as autoridades estão investigando supostas irregularidades no contrato entre Corinthians e Vai de Bet, e a principal suspeita é de que um laranja tenha sido usado no repasse de parte da comissão pelo fechamento do acordo. É importante lembrar que o Augusto Melo e o ex-superintendente de marketing, Sérgio Moura, também vão prestar depoimentos nos próximos dias. Eles vão ter oportunidade de esclarecer. Eu gosto sempre de frisar que não há julgamento ainda, não há uma condenação, mas há grandes suspeitas sobre esses dirigentes do Corinthians. Algumas autoridades consideram que esse inquérito pode ser fechado mesmo sem o depoimento do Augusto Melo, que alega não ter recebido o inquérito e por isso não pode se defender. O depoimento dele, né, está marcado para quarta-feira, ou seja, depois de amanhã, dia 16, no Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania, o DPPC. O Augusto Melo, a informação inicial, pretende não comparecer porque alega que ainda não recebeu os autos do inquérito e por isso não vai permanecer. A defesa dele entrou com um pedido de adiamento do depoimento e a oitiva, mas só que a Polícia Civil foi lá e manteve esse depoimento, diz que segue marcado com a mesma data e horário às 2 da tarde. O Augusto Melo, caso o Augusto Melo não se apresente, a investigação possui elementos suficientes para fechar o inquérito nas próximas semanas. A defesa do Augusto Melo, que é representada pelo advogado Ricardo Cury, ela justificava a falta de acesso ao inquérito e tudo mais. O adiamento foi formalizado ao delegado, só que ele rejeitou esse pedido. Segundo o que a gente apurou, o Marcelinho, mais uma vez, ele apresentou uma versão divergente dos fatos na comparação com o depoimento do Alex Cassundé. E o advogado Átila Machado, que é representante do Marcelo Mariano, acabou negando, como eu comentei com vocês há pouco. Na terça-feira, mais conhecida como amanhã, a partir das 2 horas da tarde, é a vez do Sérgio Moura, antigo superintendente de marketing do clube, depor. Então a gente fica de olho em toda essa situação, porque devemos ter novidades sobre o caso Vai de Bet muito em breve. Não vou emitir opinião sobre esse assunto, é um caso de polícia, eu não tenho que fazer qualquer julgamento. Agora, eu posso fazer julgamento sobre a notícia que saiu ainda hoje, né? Salvo engano, essa notícia foi primeiramente divulgada pelo
Luiz Fabiani. Ele informou que o Corinthians fechou a contratação do zagueiro Daniel Trajano, que estava no Grêmio, para o Sub-20. O problema é, esse não é um zagueiro qualquer. Ele é filho de pai homônimo, que é o CEO da Esportes da Sorte, a casa de apostas que é patrocinadora do Timão, e outros clubes, né, como Bahia e Atlético Paranaense. E o Corinthians, misteriosamente, fechou a contratação deste jovem garoto. Olha, ele pode ter até qualidade, pode ter capacidade, mas é no mínimo estranho, né? E é impressionante como os caras fazem as coisas, como se ninguém fosse perceber, como se ninguém fosse ter ideia de que tinha alguma irregularidade, né? Como se ninguém fosse determinar, pô, acho que tem alguma coisa errada aí. E o problema é que tem gente que ainda acha que a imprensa não tem de fiscalizar o Corinthians. Imagina se não fiscalizasse. Casos como esse passariam batidos. Mas o Corinthians resolveu contratar o filho do CEO da Esportes da Sorte. Olha, é o tal do acabou a farra, né? As categorias de base do Corinthians estão largadas há um bom tempo por causa do senhor Ney, né? Senhor Ney, senhor Valmir. Há muito tempo há algo muito estranho acontecendo nas categorias de base do Corinthians. E, infelizmente, a gente tem suspeitas, mas não tem provas ainda. Mas há algo muito estranho acontecendo nas categorias de base do Corinthians, que realmente estão escanteadas, estão deixadas de lado. E quem sofre é o torcedor corintiano. Infelizmente, quem sofre é o torcedor corintiano. Por falar em campo bola, o Corinthians voltou a trabalhar hoje, né? Voltou aos treinos hoje, depois da derrota para o Palmeiras. Os titulares no derby fizeram até aquele aquecimento, tudo mais, aquela coisa mais básica. E os outros jogadores fizeram um exercício de finalização e tudo mais. O Corinthians está tentando contar com a volta do Andileri, né? Lateral esquerdo, e também com o retorno do Gustavo Henrique no jogo contra o Fluminense na quarta-feira. Aliás, eu vou transmitir esse jogo pela Record. Só que a dupla não apareceu nas imagens dos treinos, ainda não se sabe se eles já vão estar à disposição. Já o Igor Coronado, Coronado, ainda está tratando um trauma no ombro e não evoluiu tão bem. A tendência é que ele não esteja à disposição para o jogo do Fluminense. O mesmo acontece com o Hugo Souza e o Rodrigo Garro. O Hugo Souza tem um problema no músculo da coxa e o Garro tem um problema no joelho. Eles estão fora ainda por lesões, por essas lesões. Essa escalação do Corinthians vai ser definida ainda durante a tarde de amanhã, na terça-feira, no último trabalho antes da partida. 7h30 da noite, o jogo entre Corinthians e Fluminense, a quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians conquistou 4 dos 9 pontos disputados, por isso é muito importante que vença o time do Fluminense. A última partida na Neoquímica Arena entre essas duas equipes aconteceu no ano passado, em abril do ano passado, e o Corinthians venceu com aquele golaço do Wesley, que depois acabou sendo vendido para a Arábia Saudita. É o clássico Silvio Santos, hein? Clássico Silvio Santos. Valeu, rapaziada. Esse foi mais um pancadão de informações. Deixa o like, inscreva-se no canal, porque isso é muito importante. Grande abraço.